Pais amadas, mais uma vez, vamos pegar a nossa Bíblia, glórias a Deus, a palavra do Senhor e abrir lá no Evangelho de Marcos. Eu vos convido, aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, que fala assim. Todas conhecem essa história, né? Quem ainda não ouviu falar, aleluia. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém. Bartimeu era o filho de Timeu. Amada, se pesquisarmos um pouco em relação a quem foi Timeu, o pai de Bartimeu, ele foi crucificado, morto pelos romanos, segundo o historiador conta, né, até um italiano, que ele foi também assim, ele foi um general, né, que servia Israel, sim. E neste caso os romanos, por causa de revolta na região, e houve perseguição também, né? Ele foi perseguido, foi preso, crucificado. E os romanos mandaram arrancar os olhos de Bartimeu, o filho de Timeu, para que ele não se tornasse revoltoso, perigoso como seu pai, né? Eles queriam dizer que o Timeu, pai de Bartimeu, era perigoso. Então, infelizmente, né, se procurarmos conhecer da história, foi passado isso para Bartimeu, e ele nasceu enxergando. Ele não era cego de nascença, segundo a história, se for procurar saber também, né? Então, só para explicar um pouquinho. Mas Bartimeu, voltando à história de Bartimeu, glórias a Deus, lá no versículo 47, que fala assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glórias a Deus. Bartimeu ouviu falar, né? Ouviu que o Jesus estava passando por ali, né? Glórias a Deus. Glórias a Deus que ele podia ouvir. Ele não enxergava, mas ele ouvia o som, ele ouvia as palavras, ele ouvia com certeza as pessoas falando sobre Jesus. Aleluia. Maravilhoso né? Vamos parar para pensar nisso. Ele ouviu sobre o Senhor Jesus, aleluia. E no 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, amém, amadas. Assim, o povo tentando ali falar, né, repreender ele, que se calasse. E ele clamava mais e mais: Filho de Davi. Assim é na nossa vida. Não vem que alguém que venha a estar nos repreendendo ou falando o que você está clamando, quem você está seguindo, quem você está servindo, que Deus é esse. Mas você, oh glórias a Deus, conhece quem é Jesus, você sabe quem é Jesus, você entregou a sua vida a Jesus. Então não desista de clamar pelo o nome do Senhor, pela sua presença, independente se alguém estiver criticando ou falando. O importa é que você ouviu falar e você recebeu Jesus na sua vida. Bartimeu, ele não desistiu, ele continuou a clamar, amém? E olha lá o que fala o versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Amém? Oh glória! Olha só, Bartimeu começou a clamar pelo nome do Senhor, aleluia, não desanimou,
Chamou a atenção sim do Senhor Jesus, porque então o Senhor Jesus estava ali ouvindo quem é que está chamando ele, apesar que se ele como Deus e como homem também, né? Ele sabia, né? Mas o Senhor é tão maravilhoso que mandou chamar Bartimeu. Amém? Maravilhoso. Então disseram para ele: tem de bom ânimo, glórias a Deus, levanta-te que ele te chama. Oh, aleluia. Assim seja você hoje. Você está chamando a atenção do Senhor, clamando por ele. E o Senhor vem com a presença dele. Oh, glórias a Deus. E qual é a nossa posição? É nos levantarmos, ter bom ânimo, levantarmos e ir para a presença do Senhor. Oh, aleluia. Amém, amadas. Maravilhosa foi essa atitude de Bartimeu. Ele levantou-se. Oh, e lá no versículo 50 ainda fala: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Amém? A capa que indicava que ele era cego, a capa que a sociedade via e sabia que ele era cego, né? Capas que estão na vida das pessoas indicando como são elas, quem são elas, naquela época também, né, naquela sociedade, já indicava, aquela capa poderia estar ali também mostrando ele como cego, ele como mendigo, porque ele estava a mendigar, na verdade, a palavra diz também no início que ele estava assentado junto ao caminho, mendigando. Ele estava junto ao caminho, assentado, mendigando. Oh, glórias a Deus. Mas quando o Senhor mandou chamar ele, e ainda falaram, ele se levantou. Aleluia, oh glórias a Deus. Ele lançou de si essa capa que indicava que ele era o que? Mendigo e cego, e foi até a Jesus. Oh glórias. E no versículo 51 fala assim: e Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? Oh glórias a Deus. Aleluia. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E hoje o Senhor falando para mim e para você: que queres que eu te faça? Lamachei carabaçou. Que queres que eu te faça? Eita Deus poderoso. Olha a pergunta, amadas. O que você quer que o Senhor te faça? Olha a resposta de Bartimeu. Eita glória. Aleluia. Ele falou, né, que ele viesse a enxergar. Glórias a Deus. Maravilhosa essa pergunta. O Senhor já sabia que ele era cego, mas o Senhor queria ouvir dele. Aleluia. Que queres que eu te faça? O Senhor quer ouvir de mim, de você hoje. Aleluia. Oh, glórias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bartimeu desejou voltar a ver, a ter visão. E quão maravilhoso, olha lá o que o Senhor Jesus falou no versículo 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que maravilha, amadas. Oh, aleluia. Jesus não tocou nele, segundo a palavra diz aqui. Jesus falou para ele: vai, a tua fé te salvou. E só através, aleluia, a fé dele salvou ele, curou ele. Eita glória, curou ele, foi a fé dele. Glórias a Deus, que o Senhor falou, te salvou. Interessante se pararmos para meditarmos nisto, chamando a atenção. A tua fé te salvou. E ele foi curado e logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho, amadas. Ele, a partir desse momento, ele já tinha jogado bem antes a capa,
levantou-se, foi com ânimo à presença do Senhor. Oh, glórias a Deus! Ele começou a enxergar, a ter luz no caminho dele. O próprio Senhor, a luz. E ele seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como está escrito na palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que é maravilhoso. Oh, glórias a Deus. Tremendo é o Senhor. Oh, amadas, vamos a estar meditando nesta palavra. Ele lançou fora a sua capa, Bartimeu levantou-se, teve ânimo e seguiu a Jesus depois que foi salvo, sim, e foi curado, né? Então o Senhor nos perguntando: o que queres que te faça? Fala ao Senhor, o Senhor quer ouvir de ti. Mas foi a fé de Bartimeu que aleluia, curou, glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Amadas, e ainda parando para pensar, né? Bartimeu venceu o tempo, a multidão, sim. Venceu a si mesmo, né? Que gritava buscando chamar a atenção de Jesus, por mais que aquelas pessoas que estavam tentando impedir. Mas ele venceu, oh glórias a Deus, chegando à presença, chamou a atenção do Senhor, foi chamado pelo Senhor. E já os outros ali falando para ele: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Oh, glórias a Deus. Medite nesta palavra. O Senhor tem tanto para falar através da sua palavra comigo e com você. Eu tomei posse desta palavra. Então pare para pensar nisso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está escrito em João 14:6. E eu gostaria ainda de deixar também lá em Josué 1:7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Amém. Aleluia. Deus vos abençoe. Eu agradeço pela oportunidade. É maravilhoso estar compartilhando a palavra do Senhor. O quanto fala conosco tremendamente o Senhor. É Ele falando conosco. Oh, glória. Então tome posse, medite na palavra e fale: o que queres? O que queres que te faça? A pergunta do Senhor. E fale ao Senhor, fala ao Senhor. Ele quer ouvir da tua boca, Ele quer ouvir você falar. Oh, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem na paz do Senhor. Deus vos abençoe. Mais uma vez eu agradeço e que seja glorificado o nome do Senhor na tua vida, na nossa vida, neste grupo. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Faça-se a vontade dEle. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigada. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. És maravilhoso, Senhor. Faça-se a tua vontade e teu querer, Senhor. Amém. As mãos para receber.